pode duas pessoas se unirem em um casamento por conveniência, acreditando que o amor não é essencial para sustentar um relacionamento? Sem amor não há comprometimento entre as partes, pois ele é a base das relações bem-sucedidas, não é mesmo? Filha única de uma família nobre em decadência, Eve sabia que o futuro da propriedade dependia de uma decisão crucial. Seu pai, o Conde de Grady, tinha perdido grande parte da fortuna da família em jogos de azar e investimentos desastrosos. Agora, a única maneira de salvar a propriedade da ruína iminente era um casamento vantajoso, um acordo que pudesse garantir a segurança financeira de todos. Enquanto ela contemplava as rosas em flor, um cavaleiro montado se aproximou. Seu nome era Jones Stephen, o filho mais novo do Duque de Field. Rico, influente e herdeiro de vastas terras, Jones era o protótipo do pretendente perfeito. Com um gesto elegante, Jones desmontou do cavalo e se aproximou de Eve com um olhar determinado. Lady Eve, disse ele com voz suave, venho propor um acordo que pode beneficiar a ambos. Jones tinha uma necessidade premente de se casar por conveniência devido às pressões familiares e à responsabilidade sobre o futuro de sua linhagem. Como o filho mais novo do Duque de Field, ele estava ciente das expectativas que recaíam sobre os seus ombros. Sua família esperava que ele garantisse a continuidade da linhagem e a estabilidade financeira por meio de um casamento estratégico. Além disso, havia questões de herança do avô e manutenção do status social que demandavam uma união com uma família igualmente respeitável e abastada. O avô de Jones determinou em testamento que a família só poderia usufruir do patrimônio deixado por ele quando Jones se casasse e gerasse o primeiro filho. Portanto, o casamento por conveniência era visto como uma necessidade imperativa para garantir o bem-estar e a posição social tanto de Jones quanto de sua família. Sabedor da situação financeira desfavorável que o pai de Eve havia colocado a família dela, obteve a ideia de os dois se unirem através de um casamento por conveniência para beneficiá-los. Certo de que Eve concordaria com a proposta, foi até o seu encontro e lhe contou sobre a necessidade de se casar. No entanto, ocultou-lhe a obrigação de ter um filho com ela. Para que ela concordasse, prometeu-lhe uma considerável quantia que certamente tiraria a família dela do iminente fracasso monetário. Após longas semanas de negociações e deliberações familiares, o casamento entre Eve e Jones foi marcado para o final da primavera. Enquanto os preparativos se desenrolavam, ela se sentia como marionete nas mãos do destino, obrigada a seguir adiante com um casamento que não era por prazer, mas por vantagem. No dia do casamento, o sol se pôs no horizonte em tons de laranja e vermelho, lançando um brilho dourado sobre a paisagem. No jardim da mansão, um arco de flores foi erguido e os convidados se reuniram em meio à música suave e ao aroma das rosas. À luz de velas, Eve e Jones trocaram votos sob o brilho do luar. Seus corações estavam relutantes, no entanto, agora a união estava consumada.
Todos os convidados celebravam o evento com muita alegria. Para os dois recém-casados, a tristeza e o sentimento do fracasso na vida amorosa aumentavam a cada minuto. A comemoração chegou ao fim e, com isso, começou a realidade cruel. Após a festa, o casal partiu para a tão sonhada lua de mel. Jones escolheu uma propriedade retirada que a família possuía para passar os primeiros meses da união. Esse afastamento do convívio social era crucial para que todos não percebessem que o casal não tinha um envolvimento amoroso comum aos casados recentemente. Entrando na mansão, Eve solicitou que ambos dormissem em quartos separados e Jones, não tendo como esconder mais que precisava ter um filho com ela, contou-lhe o restante da exigência de seu avô falecido. O que, Jones? Você não foi totalmente verdadeiro comigo. O nosso acordo não constava intimidade entre nós. Um filho contigo? Gritou Eve colérica. Jones, apesar de ter ocultado aquele fato, ficou muito triste ao observar a repulsa com que Eve demonstrava ter por ele. Será que é tão difícil assim você ter algum sentimento positivo a meu respeito? Eve se retirou da presença dele com ímpeto, entrando no primeiro quarto que encontrou. Depois que os serviçais arrumaram seus pertences, trancou a porta. 2 meses já eram passados após o casamento e o casal, apesar de viver sob o mesmo teto, parecia 2 estranhos. Eve cuidava da rotina da mansão, orientando os empregados, mexendo nas flores do jardim e Jones se arrastava pelos cantos da propriedade, tomado de tristeza profunda desde que viu o desprezo estampado nos olhos de Eve na noite que teve que lhe revelar sobre toda a exigência do testamento de seu avô. Ele conhecia a Eve desde criança e nutria por ela uma afeição antiga, mas nunca teve a oportunidade de revelar seu sentimento. Quando soube da situação financeira que a família dela se encontrava e, precisando se casar para cumprir a exigência de seu avô, pensou em Eve. Ao propor o casamento, acreditou que, mesmo sem amor inicial, ela poderia conhecê-lo melhor e vir a ter interesse por ele. Eve soube através dos empregados que uma grande companhia teatral se apresentaria na localidade naquele fim de semana. Feliz, dirigiu-se a Jones dizendo: "Vamos assistir ao grande espetáculo que virá até a cidade? Há muitos anos que não vou ao centro dessa cidade, mas se você deseja, iremos, sim, Eve", respondeu-lhe Jones. O teatro estava lotado de pessoas que Eve não conhecia, mas todos conheciam Jones. Ele, educadamente, a apresentou a todos que estavam à sua volta e começou a procurar os assentos para se acomodarem antes do início da peça. Nesse momento, uma mulher muito linda segurou no braço de Jones, lhe dizendo: "Querido Jones, há quanto tempo não o vejo? Como você está bem, hein?" Falou essa frase e, com olhos gulosos, contemplou Jones do alto até abaixo. Eve, percebendo a audácia da mulher, apertou o braço de Jones. Ele pigarreou pela situação desconfortante e respondeu à mulher: "Madame Lucie, realmente são muitos anos que não volto a esta cidade. Aproveitando o momento, essa é a minha esposa Eve." Lucie olhou Eve com desprezo e voltou a olhar para Jones dizendo: "Se você precisar de mim para qualquer coisa, sabe onde me encontrar, mon cher."
Quando ela acabou de falar, retirou-se sem cumprimentar Eve. Eve passou o espetáculo inteiro com semblante aborrecido. Quando chegou em casa, exigiu que Jones lhe dissesse quem era Lucy e o que ele teve com ela. Ela foi uma namorada do passado, mas eu não estou entendendo por que de seu ciúme. Você me despreza, nem me permite aproximar de você e fica aborrecida por uma ex-namorada ter me cumprimentado? Não é ciúme, é abuso da parte dela. Deveria me respeitar, pois sou a sua esposa, gritou Eve. Esposa no papel apenas, Eve. Não esposa de fato. Nosso casamento já tem 2 meses e ainda não foi consumado. Esposa apenas no papel e nada mais. Eu tenho o direito de sair e estar com quem eu quiser, inclusive com a Lucy. Ao ouvir tais palavras, Eve se retirou furiosa. Entrou em seu quarto e pensou: ele não tem o direito de dar confiança para essa tal de Lucy. Não tem. Aposto que ele a conheceu em prostíbulo. Mon cher, isso é coisa de mulher vulgar, isso sim. Ainda zangada, voltou para a sala para falar mais alguns agravos ao Jones. Soube então pelos empregados que ele não estava na mansão. Entrou no seu quarto visivelmente abalada. Ele foi visitar a tal de Lucy, certamente, pensou ela. De repente, um sentimento de amor perdido tomou conta de seu coração. Por que se sentia assim? O casamento deles era apenas um acordo mútuo. Passou a noite inteira chorando pelo fracasso que era sua vida. Havia se casado por conveniência, não queria intimidade com o marido e descobriu que o desejava. Na manhã seguinte, logo cedo, já estava com as malas preparadas. Iria embora. Errou em aceitar um casamento combinado e agora errava, apaixonando-se por Jones. O melhor seria acabar com tudo. Iria embora sim, pois não suportaria saber que Jones passaria momentos de amor e prazer com Lucy. Quando ela já estava de saída, Jones chegou na sala. Ao olhar as malas no chão, falou: "Aonde você vai, Eve?" "Vou-me embora. Não quero atrapalhar o seu relacionamento amoroso com Lucy," ela respondeu. "O quê? Meu relacionamento amoroso? Do que você está falando?" indagou ele. "Você pensa que não sei que passou a noite com ela? Pois bem, pode ficar com sua Lucyzinha. Eu estou deixando o caminho livre para vocês." Eve falou chorando. Ele, surpreso pela reação de uma mulher que até aquele momento demonstrava desprezá-lo, sorriu dizendo: "Ah, então você me deseja, Eve? É isso?" "Sim, você me ama. Senão, não reagiria dessa forma." "Tolinha, eu não passei a noite com mulher nenhuma. Eu estava a noite toda no estábulo porque uma égua sofreu muito no parto e eu ajudei o veterinário o tempo todo. Se não acredita, pode perguntar ao Dr. Lucas." Percebendo que ela ficou constrangida, ele pegou em sua mão e lhe disse: "Eve, apesar de nosso casamento ser por conveniência, eu gosto de você há muito tempo. Quando soube que você precisava de ajuda financeira e eu necessitava me casar, não pensei em outra pessoa que não você. Tenho esperado por 2 meses você se afeiçoar a mim e jamais desperdiçaria a oportunidade de você vir a me amar atraindo." Nesse momento, ela se aproximou dele e o beijou. Depois lhe disse:
O que você acha de irmos para o quarto conversar com mais calma? Ele sorriu e lhe respondeu: Creio que seja uma excelente ideia. Afinal, temos muita coisa para acertarmos, minha querida. A partir daquele dia, o casamento combinado transformou-se em um casamento cheio de amor e carinho entre os dois. Um ano após, nascia Jones Jr., o orgulho e alegria do casal.